Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, estudarmos a Palavra de Deus mais uma vez. Eu quero convidar você a irmos para a tela, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 1, a partir do verso 26, e eu também vou usar textos que estão em Mateus, o capítulo 1, a partir do verso 18. Antes de a gente ir para a tela, eu queria aproveitar esses minutos iniciais e quero começar aqui. Quando a gente pensa, de alguma forma, num âmbito familiar, a gente pensa qual seria a maior influência que nós recebemos em nossa casa. Qual é a maior influência que você e seus filhos, por exemplo, se eu estou falando para um ambiente familiar onde você tem filhos, qual é a maior influência? Ou melhor, vou mudar aqui a pergunta. Qual deveria ser a maior influência para os filhos pequenos? Vamos pensar nos filhos pequenos. Será que a maior influência viria através da mídia, através daquilo que eles recebem e acessam? Será que a maior influência da nossa casa deveria vir através da escola? Será que a maior influência no ambiente familiar deveria vir de uma comunidade religiosa? De uma igreja? Tá? Será que deveria ser? Será que deveria ser da mídia? Deveria ser da escola? Deveria ser da igreja? Vamos dizer que, de alguma forma, todos esses âmbitos, todas essas áreas influenciam o nosso ambiente familiar. Agora, a maior influência que devem ter os nossos filhos, que a nossa casa deve ter, são seus pais. Ou seja, aqueles que são responsáveis. Talvez estou falando para você, por exemplo, que é uma avó que faz o papel maternal, um avô que faz o papel paternal. Estou falando para você que talvez crie seu filho sozinha. Então você faz esse papel. A maior influência da nossa casa vem através daqueles que nos educam, dos nossos pais. E hoje, analisando um pouquinho a respeito de Maria e de José, a nossa ênfase vai ser Maria e José, nós vamos perceber que eles, Maria e José, tiveram uma grande influência em Jesus Cristo no seu processo de crescimento. Ainda que a gente não tenha um relato descrito detalhadamente, a Bíblia só vai dizer que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É perceptível e é muito claro que esse texto resume que Maria foi a primeira grande mestre de Jesus Cristo como criança. E isso exalta o valor que ela tem. E você vai descobrir mais sobre isso após o intervalo. É bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Olha, eu gastei um pouquinho de tempo no primeiro bloco para falar um pouco sobre os anjos. E eu creio que é extremamente importante porque tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo tem essa parceria e nós precisamos de você porque a Novo Tempo não pode parar. Então você pode ligar agora para o 0 Operadora 12 21 27 30 30 e, junto com a gente, realizar os nossos sonhos ainda desse ano. 2 novos guias de estudo, canal aberto na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 30 30. E também manda uma mensagem para o WhatsApp para a gente, para você receber seu guia de estudos, Marcadas pela Fé. É o 12982 44 44 49.
Peça seu guia de estudos, porque o guia vai levar você a entender ainda mais a palavra de Deus. Eu já falei, né, a diagramação, o conteúdo, as perguntas, o que nós aprendemos em uma oração especial no final de cada lição, como cada personagem, né, aqui a professora Cláudia colocou, né, como cada personagem expressaria, né, seu desejo de estar ainda mais próximo do Senhor. Vamos lá? Vamos agora à tela. Eu fiz uma pequena introdução sobre essa questão da influência, que eu creio que é extremamente importante. Por quê? Porque eu quero que você olhe para Maria e veja em cada detalhe nessa escolha que o Senhor tinha objetivos, alguém que influenciasse o Senhor Jesus Cristo para que ele crescesse num lar onde Deus fosse, acima de tudo, exaltado. Vamos lá. Esse é o nosso tema, Marcadas pela Fé, Maria, Mãe de Jesus. O texto eu já citei os dois e retomo Mateus capítulo 1, verso 18. A gente vai comparar Mateus 1, 18 com o texto de Lucas 1, a partir do 26. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu expliquei no nosso último encontro que a expressão desposada significa que ela estava escolhida, que ela foi separada, havia um compromisso social, mas o casamento não havia se consumado. E o Espírito Santo foi quem gerou, quem concebeu. Agora vamos entender um pouquinho como isso influencia e influenciou a vida desse casal. Vamos ao texto seguinte, Mateus capítulo 1, verso 28. 28? Isso aí. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te. Lembra que aquele texto anterior é o texto que já anunciou como aconteceu. Mas aqui em Lucas, ele vai explicar como acontece esse processo. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te. Muito favorecida. Essa expressão favorecida significa escolhida, alguém que era especial. O Senhor é contigo. Lembra bem? Lembra? O Senhor escolheu você. Você é importante, você é especial. E o Senhor está contigo neste processo. Por quê? Porque o processo vai ser extremamente desafiador. Lembra bem? Quando o Senhor te pede algo, Ele não te deixa sozinho. Quando o Senhor te pede algo, Ele promete estar com você. Foi assim com Maria. Sequência, verso 29 do capítulo 1. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Veja como Lucas, o evangelista, relata. A palavra perturbou significa perplexa. Imagine um anjo anunciando para ela que ela foi uma escolhida, que ela foi separada pelo Senhor Jesus para que uma obra se executasse através dela. Essa expressão perturbou-se não significa que ela estava incrédula daquilo que aconteceria. Não, mas significa que ela está pensando, ela está perplexa. Uau, eu fui escolhida por uma obra? Que obra é essa? Por que um anjo apareceu para mim? Olha o que diz o texto bíblico, capítulo 1 de Lucas, o verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A palavra graça aqui é aquele favor imerecido, mas que o Senhor te dispõe a dar. E a expressão anterior, não temas, mais uma vez, o Senhor vai estar contigo. Lembra? Eu falei um pouquinho sobre essa expressão quando a gente estudou a história de Débora, que ela foi usada por uma mulher em relação a um líder, a um general. Jael usou em relação a Sísera. Mas, na maioria das vezes, essa expressão é usada de um ser superior
para aquele que necessita. Talvez hoje você esteja precisando ouvir: Paulo, Cláudia, Antônio, não tenha medo, o Senhor é contigo. Tem alguma coisa que te amedronta? Você está sendo chamado para uma obra especial e tem alguma coisa que te angustia? Não tenha medo, o Senhor é contigo. Essa promessa se cumpriu na vida de Maria, porque ela era especial. O Senhor tinha uma obra especial para ela. Vamos lá, vamos ao texto. Os detalhes do texto, eles me enchem de alegria. Sabe, a gente tem que ler com calma. Ainda que a gente corre aqui um pouquinho, né? Que a gente precisa ir para o próximo. Mas leia com calma, leia nos detalhes. Verso 31, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Sequência. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lembra bem, Maria tem conhecimento da profecia. Ela tem o conhecimento bíblico. Lembra que eu falei no nosso primeiro encontro na quinta-feira sobre Maria? Eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus Cristo, a profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15. E de repente ela está ouvindo que isso se realizaria na vida dela. É ou não de ficar perplexa diante disso? É ou não? É. Vamos lá. Lucas capítulo 1, verso 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Tem um outro detalhe importante, que é para a gente entender o contexto. Todos os judeus aguardavam a vinda do Messias numa perspectiva e numa ótica diferente, uma ótica de um Messias que viesse como rei poderoso e os libertasse da opressão do Império Romano, que era o império dominante. Então imagina Maria crescendo ouvindo a respeito disso. Mas ela também conhecia a essência da palavra, o que o profeta Isaías havia escrito 700 anos antes. E ela entende agora verdadeiramente a missão, começa a entender verdadeiramente a missão, e ela faria parte dessa missão. Sequência. Lucas, o capítulo 1, verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ela está desposada, prometida, mas não tinha um casamento que havia se consumado. Texto bíblico, Lucas, o capítulo 1, 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa é uma frase para a gente sublinhar, porque para Deus não haverá impossíveis diante de uma promessa que o Senhor faz. Eu quero orar por você nesse momento. Há diante de você o impossível? Há? A gente vai ver amanhã como Maria reage diante disso. Credulidade, entrega, submissão. A autora do Guia de Estudos, a educadora Cláudia Luz, coloca ali, ela confiou. Eu quero dizer para você,
diante de desafios? Ou somos crédulos ou incrédulos, ou desacreditamos de tudo? Você tem desafios? Eu te convido a crer naquilo que aparentemente é impossível aos olhos humanos, mas é possível para Deus. Creia nisso. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Às vezes a gente não entende o que a gente passa, os desafios que a gente tem, mas obrigado por essa promessa. O Senhor está conosco e as Tuas promessas se cumprem. Nós louvamos o Teu nome por isso. Louvamos o Teu nome porque podemos confiar inteiramente em Ti e fazemos isso nesse momento. Eu coloco cada um dos telespectadores em Tuas mãos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.